Vida e saúde. Apoio cultural. Unimed Estilo. Exclusividade para viver o melhor da vida. Unimed Odonto completa a sua saúde. No programa de hoje, a nossa conversa é sobre aquele incômodo que atrapalha a vida de muita gente, as dores na coluna. A hérnia de disco é uma das doenças que mais afastam as pessoas do trabalho. O tratamento desse problema pode devolver a qualidade de vida do paciente. E a gente fala ainda da lombalgia, dores causadas pelo excesso de peso, sedentarismo e postura errada. Vamos conhecer os detalhes da quiropraxia, uma técnica manual que trata da relação entre a coluna vertebral, os nervos e os músculos. A gente discute tudo isso e muito mais no Vida e Saúde de hoje, que já começou. Olá! A hérnia de disco é um problema na coluna que atinge pessoas entre 30 e 50 anos, mas também pode acometer crianças, jovens e idosos. Estudos mostram que depois dos 50 anos, 30% da população mundial apresenta alguma forma assintomática, ou seja, não demonstram sintomas da doença. As vértebras, como são conhecidos os ossos da coluna, protegem os nervos que se originam no cérebro e descem pelas costas formando a medula espinhal. Elas são separadas por discos, deixando um espaço que permite que a pessoa possa se curvar ou se alongar. A hérnia de disco, ele é um desgaste do disco. O disco ele possui vários anéis fibrosos. Esses anéis eles começam a se desgastar com micro-rupturas. Carregar ou levantar muito peso e alguns vícios de postura que não são percebidos no dia a dia são alguns dos fatores que causam a doença. A coluna da gente ela foi feita para dispersar as forças, ou seja, a gente, ao estar de pé, as forças são dispersadas entre tornozelo, joelho, quadril, coluna lombar, torácica e cervical. Quando a gente tem uma má postura, a gente não tem uma boa atividade física, essas forças elas não se dispersam e acabam que caem num ponto só, ou em cima de um disco só. É na hora que onde ele sofre mais compressão e o paciente corre o risco de ter uma lesão degenerativa e se tornar uma hérnia de disco. Cida Santos tem hérnia de disco há 5 anos. A doença surgiu por causa da má postura durante o trabalho. Durante esse tempo, Cida teve várias crises e chegou até mesmo a ter seus movimentos comprometidos. Eu trabalhava como doméstica, então eu levantava muito peso de forma errada, passava o pano de forma errada, varria de forma errada. Então isso veio prejudicando a minha coluna. Depois a dor foi se agravando, se agravando, se agravando. Aí houve crises, eu não podia me levantar da cama. Segundo dados do IBGE, quase 5,5 milhões de brasileiros sofrem com a doença. Por causa da falta de informações sobre essa patologia, muita gente acaba se submetendo a tratamentos nem sempre eficazes. Um problema que, se não cuidado devidamente, pode interferir na qualidade de vida, até mesmo limitando as atividades do dia a dia. Se a gente fizer um tratamento onde esse paciente no futuro volte a ter dor, a próxima crise dele provavelmente vai ser pior do que a anterior, porque houve mais atrofia muscular, houve mais desgaste discal. Então, um bom tratamento é aquele que passa por período de analgesia, as primeiras semanas, a parte de recuperação de mobilidade e o fortalecimento da musculatura profunda. A educadora faz o tratamento há cerca de 1 mês e já consegue sentir as melhorias na saúde. Com 1 mês de tratamento, estou ótima, me sentindo muito melhor. Quem conversa conosco é o fisioterapeuta Helder Montenegro. Ele explica mais sobre essas dores, são incômodas, né? As dores na coluna. Tudo bom, doutor Helder? Tudo bem, Marina. A gente viu aí na reportagem um pouco mais sobre a hérnia de disco. A hérnia é um dos problemas mais frequentes ou é o problema mais frequente? Mais uns dados aqui que vocês jornalistas adoram, né? É o segundo motivo de visita aos médicos, perdendo apenas para o coração. 50% nas emergências médicas, 50% a causa da procura por motivo de dor na coluna.
é a terceira causa de aposentadoria precoce, segunda causa de licença ao trabalho. 80% da população mundial tem ou terá um episódio, esses dados vocês já mostraram aqui, terão um episódio de dor na coluna. Portanto, a gente está falando aqui de uma epidemia, né? É realmente um problema muito sério, que precisa de muitos programas como esse para que um dia a gente possa, junto com médicos, que você sempre traz também para o seu programa, com profissionais de educação física, a gente possa traçar um projeto definitivo. Quando a gente observa essa frequência, né, e até mesmo na reportagem com o depoimento da paciente, a gente observa que, será que a gente vai ser preciso reaprender as nossas atividades do dia a dia, a segurar as compras, ou a se abaixar para limpar a casa? A gente precisa reeducar a nossa maneira de viver no dia a dia? Marina, essa é uma pergunta onde a gente já responde com alguns projetos educativos que existem aí. Nós mesmos temos uma cartilha de reeducação, de como sentar, como se levantar, como deitar e tal. Mas aí a gente já está falando em estar remediando, né? Dando um pouco de solução do caso que já está instalado. O que está acontecendo vem acontecendo nos últimos 30 anos e que as pesquisas estão ajudando a formatar esse conceito, é que as curvaturas da coluna vertebral, principalmente a lombar, pela mudança de hábito do ser humano nos últimos 30 anos, essa curvatura ela está mudando. Então aquela curvatura, você é muito nova, mas não lembra disso, mas existia que era a síndrome do bumbum arrebitado, da carioca. Isso foi motivo de muitas matérias, da lombalgia, da acentuação da curvatura da coluna lombar. Muito bem, essa curvatura, ela é necessária para a coluna vertebral. E o que as pesquisas vêm mostrando atualmente é que as pessoas que foram operadas de coluna vertebral, foi-se fazer um estudo sobre como é que era o grau de curvatura dessa coluna, e essas colunas elas estão retas. Então, quem tem essa coluna retificada está propenso a ser operado, está propenso a ter sérios problemas de coluna vertebral, principalmente na lombar. Então, a coisa é bem mais séria, Então, o que fazer? Quais as técnicas, quais os procedimentos, quais os comportamentos que poderiam evitar que a coluna lombar ficasse reta? Então é assim, a pessoa não nasce com a coluna reta, né? Quando não, ela é criança, ela nasce com a coluna normal. A partir do crescimento, desenvolvimento, dos nossos comportamentos automáticos que a gente desenvolve, ela vai perdendo essa curvatura. Exatamente. Essa é uma característica de quem é do bípede. A partir do momento em que nós saímos da posição quadrúpede, que é dos nossos ancestrais, certo, e passamos a ter a postura bípede em pé, nós ganhamos essa curvatura, a curvatura da lombar. Mas a modificação maior está no quadril. Então, hoje também as pesquisas, elas incidem, o Igor falou sobre estabilização, sobre exercício. Eu achei interessante a matéria que vocês, em nenhum momento vocês colocaram que técnica se usa para dor na coluna, para hérnia de disco, ou falar em cirurgia, ou falar na lombalgia, usa laser, mesa disso, mesa daquilo. Não, se falou em exercício. Esse é o grande desafio para médico, para fisioterapeuta, para profissional de educação física. Por quê? Como também foi comentado pelo fisioterapeuta, pelo Igor, da lesão degenerativa, não tem cura. Então, se ela não tem cura,
O sujeito está propenso a ter novas lesões, novas crises. Quem pode interromper essas crises são os músculos, um bom trabalho muscular. Esse é o grande desafio, é trabalhar com essa musculatura. Qual musculatura e como é o desafio. Então, o músculo, ele é o grande parceiro da coluna, se a gente fosse pensar assim de forma bem simples. Nós estamos falando aqui, estamos falando de tabus, né? Você imagina que eu estou falando da síndrome, né? do bumbum arrebitado, onde os pacientes chegam para nós, as mães principalmente, é porque meu filho, minha filha tem essa curva muito acentuada. Quando eles chegam com esse relato, ótimo. Isso é ótimo, é de bom prognóstico. A curvatura está preservada. Normalmente a gente pensa, não, tem algum problema, né? Isso, porque a curvatura é grande e tal. Lógico, quando ela é muito grande, isso no termo científico se chama equilíbrio pélvico, ângulo de incidência pélvica. As pessoas, os idosos, é muito comum você ver o idoso com um tronco para frente, né? Então, o balanço pélvico, o equilíbrio da bacia, não existe nessas pessoas, e não só idosos. Com isso, a musculatura, o corpo precisa de trabalhar com mais energia. Grupos de músculos passam a trabalhar que normalmente quando a pessoa está numa boa postura em pé, essa musculatura está equilibrada, existe uma economia de energia. Os músculos estão relaxados, para que o ouvinte, aí, o telespectador entenda. Se você tem uma boa postura, em pé ou sentado, os músculos, o empilhamento ósseo correto faz com que os músculos não trabalhem, não fique contraído, duro, enrijecido. Se você não tem esse equilíbrio, ou seja, põe um salto alto, teu tronco vai para frente. A tua própria postura tem uma cifose acentuada, aquela curvatura grande na coluna. O tronco é jogado para frente, o seio é volumoso, o tronco é jogado para frente. Tudo isso vai fazer com que outros músculos compensem essa postura. E isso aí é o que... Uma cadeia, né? É uma cadeia que vai desencadear, vai para a dor. A gente vai para o intervalo agora, mas a gente continua a nossa conversa no próximo bloco. A gente fala também um pouco mais sobre essas dores na coluna daqui a pouco. Vida e saúde. Apoio cultural. Unimed Estilo. Exclusividade para viver o melhor da vida. Unimed Odonto completa a sua saúde.